Oi, gente! Voltamos trazendo outro tema para o canal. Hoje nós vamos construir um tema com 3 assuntos. O primeiro assunto diz assim: você só é livre quando faz o que não quer. O segundo assunto diz assim: o medo é o precursor da coragem. E o terceiro diz assim: e se na verdade for toda essa pressa que está nos atrasando? Hoje o nosso desafio é falar desses 3 assuntos, formando um tema para colocarmos em nosso canal. Hoje nós traremos uma conclusão importante para que nossos gatilhos mentais possam serem perceptíveis. Quando nossos gatilhos mentais são perceptíveis, nossa vida real entra em ação. Porque todas as vezes que nós encontramos nossa liberdade, nós aplaudimos toda essa construção de vida que passamos em nossa trajetória. Mas sempre que nós não encontramos nossa liberdade, mantemos a prisão perpétua dos sentimentos e das reações que todo o nosso ser precisa para a sobrevivência. Então, essa deságua de oceano intrínseco aos nossos sentimentos, ele nos aprisionam dentro de nossa própria masmorra. Hoje nós iremos libertar esses sentimentos, porque cada gatilho que nós encontramos em nossa mente, em nossa memória, cada vez que nós compreendemos as razões das coisas, como elas se processam, essas vezes são aquelas que nós encontramos a nossa real vida e o nosso real sentimento para termos uma real trajetória. Vamos falar inicialmente, mas antes de iniciarmos o primeiro assunto, eu peço que, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. Muito obrigado e vamos iniciar o tema. Eu sou Eric Juchark. Esse canal, ele é um canal de autoajuda. É o canal que vai levar compreensão de vida para quem nos assistir. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo irá entender, irá compreender a missão deste canal. Nós não temos fins lucrativos, nós não estamos aqui porque estamos procurando alguma razão financeira. Nós estamos aqui porque nós estamos procurando entender melhor nosso processo mental. Essa coisa que nos envolve dentro dos nossos sentimentos, que nós ainda não descobrimos o que significa. Cada palavra que a gente constrói nessa grande construção, nessa grande arquitetura da vida, é uma palavra a mais para nós nos apoiarmos todas as vezes que precisarmos nos comportarmos de maneira a nos compreendermos. Pessoalmente, temos que nos compreendermos, porque se nós não nos compreendermos, a gente não consegue desenvolver nossas capacidades dentro de nossos raciocínios e passamos a vivermos aleatoriamente, passamos a deixarmos o planejamento tomar conta da ocasião. Não é assim que vivemos, não é assim que queremos, não é desse jeito que precisamos. Nós temos a obrigação de compreendermos, de entendermos nosso processo mental. Toda vez que mentalizamos, precisamos compreender como sucedeu cada processo, como cada palavra se encaixou em cada lugar, como foi que isso aconteceu. Porque quando uma palavra ela não está encaixada em um devido lugar, então essa palavra ela precisa ser editada. Nossa memória ela tem capacidade limitada. Nós acumulamos no decorrer de nossa vida, vivência, experiência, muitas pastas em nossas memórias.
chega a um ponto que nós enchemos a memória e fica difícil até de lembrarmos de coisas simples. Porém, essas pastas acumuladas ao longo de nossa trajetória, elas precisam serem editadas. Se nós abrirmos cada uma dessas pastas, cada um dos sentimentos que nos envolve, e se nós entendermos e compreendermos cada palavra que precisa estar em cada lugar, então nossas memórias serão renovadas e essas pastas serão editadas e nós nos renovaremos para uma vida melhor e compreendermos melhor todos esses processos que se arrumam dentro de nossa capacidade humanística. O assunto primeiro que nós vamos discorrer diz assim: você só é livre quando faz o que não quer. Como é que a gente vai entender que a nossa liberdade está baseada em que nós somos livres quando fazemos o que não queremos? Essa é uma liberdade que está acumulada dentro de sentimentos que estão há um bom tempo dentro dos baús das memórias. Nós só somos livres quando fazemos o que não queremos. Imaginemos, pois, a nossa liberdade de fazermos o que queremos fazer. Então, nós queremos fazer algo e nós fazemos. Porém, essa liberdade, ela é uma liberdade simples. É uma liberdade de ir e vir. É uma liberdade social. É uma liberdade em que o outro controla nossa vida. Se dentro da sociedade nós temos poderes limitados, então essa nossa liberdade, ela é uma liberdade comum, ela é uma liberdade simples, ela é uma liberdade rasa. É uma liberdade que não requer compreensão complexa, porque nós estamos fazendo o que queremos, porém dentro de regras pré-estabelecidas. Mas quando o nosso ser nos impulsiona para um comando que foge à nossa vontade, um comando que foge o nosso querer, e então nós enfrentamos esse comando e, mesmo não querendo fazer, a gente tem a liberdade de optar, a liberdade de fazer o que não queremos fazer. Nessa hora, a nossa liberdade verdadeira, ela está acontecendo. Porque existe numa ponta desse pensamento uma força motriz que tenta nos impedirmos de fazermos algo que nós sabemos que é o certo a se fazer. Todas as vezes que fazemos algo que nós não queremos fazer, porque a gente sabe que é o certo a se fazer, então nós somos verdadeiramente livres. Porque somos livres quando fazemos o que não queremos fazer. Existe uma força contrária que diz para que nós não façamos. Mas então a nossa energia nos faz desobedecer essa força contrária e aí a nossa liberdade é posta em prática. Na liberdade comum, quando nós estamos praticando coisas que são reguladas na vida social, essa liberdade comum, ela não é a verdadeira liberdade, aquela que dispomos da vontade contrária e dispomos da vontade positiva. Nós temos uma liberdade de escolhermos fazermos aquilo que nós achamos certo, mesmo a vontade contrária nos impulsionando ao contrário. O que é diferente e o que é divergente na sociedade, porque nossa vida em sociedade
quando nós estamos trabalhando a liberdade comum, nós estamos praticando aquilo que nos é permitido. Tudo que não é permitido, a gente busca não praticar. Então, essa liberdade, ela é uma liberdade limitada. Porém, somos verdadeiramente livres quando praticamos aquilo que não queremos praticar. O segundo assunto diz assim: o medo é o precursor da coragem. Quando nós sofremos uma reação e quando nós tomamos uma decisão, temos a reação como medo e temos a decisão como coragem. Nós sabemos, para nós agirmos com coragem, nós precisamos de uma reação. Essa reação se chama medo. O medo é o precursor da coragem. Todas as vezes que estamos com medo, precisamos salientar dentro do nosso campo magnético mental que o medo é um fator positivo. É uma reação do ser mostrando o momento exato de se tomar uma decisão. Porque se estivermos com medo, estamos sofrendo uma reação. E se nós estivermos agindo com coragem, então nós estamos tomando uma decisão. Todas as vezes que sofremos medo, a coragem nos impulsiona dentro das nossas decisões. Quando tomamos a decisão, estamos sendo corajosos, porque a decisão ela está sendo tomada. O terceiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: e se na verdade for toda essa pressa que está nos atrasando? Aqui nós temos uma compreensão contrária às razões que são consideradas ordens naturais. E se na verdade for toda essa pressa que está nos atrasando? Nós temos o tempo certo para sabermos o momento certo de agirmos. Se nós nos apressarmos, nós perderemos o ponto certo de agirmos. Mas e qual é o ponto certo de agirmos? O ponto certo de agirmos é exatamente o ponto que tratamos no segundo assunto, anterior a este assunto que estamos falando. O medo. O medo é um ponto certo. É exatamente o momento que nós precisamos e sabemos de estarmos agindo no momento certo. Quando o medo aparece, é o nosso ser que está dizendo: precisamos agir. E precisamos agir neste momento, porque o time da decisão compreende uma reação. Se nós estamos tendo uma reação, o medo é uma reação. Então, esse é o time da decisão. O momento do medo é exatamente o momento do time. É quando nós estaremos dentro do tempo para agirmos. Nós precisamos tomar uma decisão. Qual será a decisão? Depende. Cada medo nos traz uma reação. E essa reação, ela está baseada dentro de um comando necessário em assuntos diversos da sociedade ou da vida natural ou do comportamento de uma pessoa. Quando nós temos um comportamento e esse comportamento gerou uma reação, então nossa decisão ela é comportamental. Tomaremos uma decisão, estaremos sendo corajosos porque a decisão está sendo tomada.
Quando nós temos um time e esse time nos exige o momento certo de agirmos, então nós estamos dentro do comando natural. Esse assunto, ele é um assunto interessantíssimo, porque diz assim: e se for toda essa pressa que está nos atrasando? Esse assunto, ele nos alerta. É um gatilho para nós percebermos que a nossa pressa, ela pode estar nos atrasando. Nem sempre nos apressarmos, nem sempre é sinônimo de estarmos dentro do tempo para resolvermos um problema. Existem os momentos que nós estamos nos apressando e o time da decisão não está nos alertando sobre a decisão a ser tomada. Porque o time da decisão é exatamente a reação que sofremos. É o medo. Quando o medo chega, então chegou o momento de tomarmos a decisão. Mas se nós não temos medo, então não existe decisão para ser tomada. Porém, todas as vezes que nós compreendemos todos esses processos e todas as vezes que estamos dentro de todas essas arrumações que estão em pastas, essas memórias, quando elas são ilegítimas, esses novos comandos assumem e ocupam o lugar dessas velhas memórias. Essas velhas memórias, elas estarão sendo editadas e o seu ser estará sendo renovado. Muito obrigado por ficar conosco durante este tema. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar para que outras pessoas também que possam precisar desse assunto possa ter acesso a essas informações. Se não for inscrito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários e até a próxima, se assim Deus nos permitir.